Continuando, questão 19 agora. A ação PRT3, isso aqui é fictício, né? Não existe esse código. Vale hoje R$10 e apresenta dividendos anuais constantes de R$1. E beta 0,4. Se não falou nada é porque o beta é alavancado, tá? E a ação BRTY3 está sendo negociada a R$8. Vindo, apresentando... Foi esquisito isso aqui, né? Mas tudo bem. Dividendos anuais também constantes, só que de 1,44. E o beta mais alto, né? 1,2. Dado que a proxy de mercado, ou seja, um índice que represente a bolsa como um todo, apresenta um retorno anual esperado de 16% ao ano, e o rendimento do ativo livre de risco está em 6% ao ano, podemos afirmar que sobrevalorizado e subvalorizado, né? Tá overvalued e undervalued. Bom, como é que você sabe que uma ação está cara ou está barata? Tem gente que por ignorância olha lá R$10 e R$8 e fala que então a BRTY3 é que é mais barato que R$8. Não, não é assim que você tem que ver. Você tem que ver o seguinte, baseado no conceito de mercados eficientes, você tem uma reta que representa a precificação dos títulos de renda variável que são negociados em bolsa de valores. Eles estarão corretamente precificados, ou seja, pelo seu valor justo, se eles estiverem em cima dessa reta que a gente chama de linha de mercado de títulos, né? Que é a Securities Market Line, a SML. Essa linha ela parte de um nível de risco zero, que seria um beta zero, que é exatamente o ativo livre de risco, que seria o intercepto da reta em relação ao eixo Y, né, que seria exatamente dos retornos esperados. E à medida que o beta fosse aumentando, você teria retornos esperados mais altos. Né? Retornos esperados mais altos. E né, no meio dessa reta estaria ali com uma proxy que é o beta 1, né, que seria o retorno esperado do mercado como um todo. Bom, aqui a gente vai fazer uma comparação e ver se esses valores aí dessas duas ações colocam elas exatamente em cima dessa reta ou abaixo da reta ou em cima da reta. Tá? Para eu dizer se ela está overvalued ou undervalued. Vamos levar esse bichinho para lá. Sketch. Vamos montar primeiro a linha de mercado de títulos. O que eu preciso? Eu preciso de 2 pontos. Qualquer reta, né? Eu preciso de 2 pontos. O primeiro ponto, a coordenada do primeiro ponto, vai ser o ativo livre de risco, que eu chamo de risk-free. Risk-free, o que ele me apresenta? Ele me apresenta beta 0 e retorno esperado, né? Expected return de... Quanto que está esse bicho? 6%. Né? 6%. E o outro é o retorno de mercado, que é a proxy de mercado. O beta é 1, que é o próprio índice, né, de mercado. E o retorno esperado dele será de 16%. Ou seja, grosso modo eu tenho aqui uma linha de mercado de títulos, uma Securities Market Line, ou linha de mercado de títulos, que parte de um retorno esperado, taxa livre de risco de 6%, e vai ter aqui no meio do caminho
Eu devia ter... Tudo bem, vou deixar assim mesmo. Com o nível de risco, né? Aqui eu vou chamar de risco. No caso, o risco aqui, a medida de risco é risco relativo, que é o beta. Quando o beta for 1, eu vou ter o quê? Um retorno esperado de 16%, não é isso? Que é a proxy de mercado. Se eu quiser saber a inclinação dessa reta, eu vou chamar de ângulo θ, basta eu fazer a seguinte jogada. Esse segmento de reta aqui, dividido por esse segmento de reta aqui. Percebe? Ou seja, a tangente de θ é igual a 16 menos 6 dividido, muita atenção nisso, hein? Por 1 menos 0. Aqui é 0, né? Beta 0. Percebe? Então eu vou ter 0,16 menos 0,06, 0,10 dividido por 1. Ou seja, a tangente de θ é 0,10. Não sei se vocês se lembram, mas se eu quiser definir uma equação de uma reta, eu preciso dessa inclinação, porque a equação geral de uma reta é do tipo y menos y0 é igual a n vezes x menos x0, onde y0 e x0 são a coordenada de um único ponto que está na reta que eu tenho dado a informação. No caso, eu vou pegar a taxa livre de risco. Então, eu posso dizer o seguinte, que y vai ser igual a y0 mais m vezes x menos x0, concorda? Olha só, muita atenção aqui. O meu y é o retorno esperado, ok? Que é o eixo y, é o eixo vertical. O y0 é a ordenada do ponto do intercept que eu estou escolhendo, que é o risk-free. Então, o risk-free ele tem como coordenadas a abscissa 0, que é o beta, e a ordenada 6%, que é a taxa de risco. Então, meu y0 aqui será de 6%, ou seja, eu vou botar aqui 0,06, mais o meu m, que é 0,10, vezes, o que é o x? É o meu beta. Beta menos o que? O beta do meu ponto de intercepto que foi escolhido para ser colocado, né, como o ponto x0 e y0. O y0 eu sei que é 6% e o x0 então vai ser 0, né, porque o beta dele aqui, ó, a abscissa desse ponto é 0. Então aqui eu vou botar 0. Ok? Essa aqui é a minha equação da reta. Eu vou melhorar ela aqui, né? Eu vou tirar o 0 ali. Ou seja, a equação da reta é retorno esperado de um ativo qualquer I vai ser 0,06 mais 0,10 vezes o seu beta I. Essa é a equação geral da reta. Então, para eu saber se um ativo está corretamente precificado, basta eu substituir aqui e ver se bate ou não. Tá bom? Então vamos conferir. Vamos conferir a PR PRTT3. O que eu tenho para ela? Assumindo que ela é uma perpetuidade, que são dividendos constantes, eu sei que o valor presente dela vai ser igual ao dividendo dividido pelo valor do retorno esperado, né, pela taxa de desconto. Ou seja, o retorno esperado dela real é o dividendo sobre o valor presente.
o dividendo é R$1 e o valor presente é R$10. Ou seja, ela tem uma taxa de retorno esperada de 10% ao ano. Então, perceba o seguinte, ela tem retorno esperado igual a 10%. Não, o X dela, né? O ponto dela vai ser o beta, né? Então, o beta dela é... Quais são as coordenadas? Beta... Eita, o que eu fiz aqui? Botei um espelho. O beta dela é 0,4. Então, se eu substituir na linha de mercado de títulos, o retorno esperado dela deveria ser de 0,06 mais... Essa questão é muito interessante, hein? Ela é complexa. Então, muita atenção, né? Revisem essa questão algumas vezes para vocês compreenderem como ela é feita. 0,10, né, vezes 0,4 aqui, né, que é o beta. Então, o retorno esperado dela, com base na linha de mercado de títulos, seria 6% mais 10% de 0,4. Daria 0,10. Olha que coisa interessante. Ela está exatamente... Se eu pegar aqui um beta 0,4... ela vai estar exatamente em cima da linha. A PR, deixa eu botar aqui a PR RT3. Então ela está justa, né? Vamos ver a outra. A BRTY3. O valor presente, a gente sabe que é o dividendo sobre o retorno esperado, né? Dessa forma, o retorno esperado, com base no valor de mercado, vai ser igual ao dividendo, que é 1,44, dividido pelo valor presente dela, que é de R$8. Ou seja, 1,44 entre 8, 18%. Ela tem um retorno exigido mais alto, mas o beta dela é mais alto. Vamos ver então se ela se encaixa na linha, né? Na SML. O beta dela é 1,2. Então, aplicando na linha de mercado de títulos, eu esperaria, dado esse risco, esse beta, um retorno de 6% mais 10% vezes 1,2. Então, um retorno de 6% mais 10% de 1,2. Ou seja, os próprios 18%. Ou seja, as duas estão pena. Eu queria mostrar, bom, mas eu vou mostrar de qualquer jeito. As duas estão na linha de mercado de títulos, então as duas estão com preço justo, né? Agora suponha que a BRTY com o beta dela, se o beta dela fosse 1,3, vamos botar 1,5. Eu vou fazer em vermelho aqui só para fazer uma suposição, para a gente aproveitar o exercício. Se ela tivesse um beta, se fosse dado que o beta dela é 1,5, o retorno dela esperado seria 0,6 entre 0,10 entre 1,5 vezes mais. Seria 21%. Ou seja, se eu pegasse aqui um beta de 1,5 e quisesse saber qual seria o retorno esperado de uma ação para ela ficar na linha de mercado de títulos, seria no valor de 21% o retorno esperado. Só que como essa ação está me dando 18% ao ano, ela estaria sendo plotada aqui embaixo, né? Uma BRTY3 fictícia, na prática, estaria me dando um retorno esperado de 18%, quando deveria me dar 21%,
que isso significa? Significa que ela está me dando um retorno abaixo do que ela deveria. Por quê? Ela está muito cara. Porque ela está muito cara, ou seja, se eu fosse voltar aqui e quisesse saber o valor de mercado, que eu estou chamando de valor presente dela, justo, com base na linha de mercado de títulos, seria 1,44, que é o não muda, dividido por um retorno que seria de quê? 21%, e não de 18%. Dessa forma, eu deveria pagar para ela um valor menor, porque o denominador está maior. Eu só poderia pagar por ela R$ 6,8 mais ou menos, e não os R$ 8, ou seja, a ação está cara. Ou seja, toda vez que o retorno esperado na prática, tiver abaixo da linha de mercado de títulos, retorno esperado abaixo da linha de mercado de títulos significa que a ação está cara. Retorno esperado acima da linha de títulos, a ação está barata. Tá bom? Acho que não tem como não cair uma questão dessa na prova. Sempre cai. Ação overvalued e undervalued. Então é isso aí. Vamos ficar por aqui.